Ei, amiguinho! Você sabia que antes de ser o grande mestre que conhecemos, Jesus também foi um bebezinho e uma criança, igualzinho a você? Isso mesmo! Jesus brincou, aprendeu a falar, deu seus primeiros passinhos e teve uma infância cheia de descobertas. E hoje vamos descobrir juntos como foi essa aventura incrível. Hoje, no Reino dos Kids, vamos embarcar numa máquina do tempo imaginária para descobrir um segredo muito especial: como era a infância do nosso amigo Jesus. Vamos imaginar como ele brincava, aprendia e crescia em família, assim como nós crescemos. Prepare-se para cantar, aprender e se encantar com histórias que vão te mostrar que Jesus foi um menino cheio de alegria e muito parecido com você. Vamos lá, Reino dos Kids! Mas antes da história começar, não se esqueçam de deixar seu joinha, compartilhar essa descoberta maravilhosa com todos os seus amiguinhos e familiares. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Reino dos Kids e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras especiais. Primeira parada da nossa máquina do tempo: Belém. Jesus nasceu como um bebezinho pequenino, chorando e precisando de cuidados, assim como todos os bebês. Mas você sabia que a primeira casa dele não foi numa casa comum? Foi numa manjedoura, um lugarzinho onde os animais comiam. Imaginem só, Jesus, que viria a ser tão especial, começou a vida no lugar mais simples que existia. Maria, sua mamãe, o ninava com muito amor. José, seu papaizinho do coração, o protegia com carinho. E assim como sua família cuida de você, eles cuidaram de Jesus com todo o amor do mundo. Vocês sabem qual foi uma das primeiras aventuras de Jesus bebê? Ele teve que fazer uma viagem muito longa para o Egito. Imaginem um bebezinho numa viagem tão grande, mas sempre protegido pelo amor de sua família. Agora me digam uma coisa, vocês gostam quando seus pais cantam para vocês dormirem? Jesus também gostava. Maria certamente cantava cantigas de ninar para ele, assim como suas mães fazem com vocês. E vocês sabem o que mais? Jesus chorava quando tinha fome, sorria quando estava feliz e dormia pertinho de seus pais, exatamente como vocês fazem. Vamos dar um pulo na nossa máquina do tempo. Agora, Jesus já era um menino de uns 5, 6 aninhos. Em Nazaré, onde ele cresceu, as crianças brincavam nas ruas de terra, corriam entre as casas pequeninas e ajudavam suas famílias. E Jesus? Jesus era uma criança muito especial, mas também muito normal. Ele provavelmente brincava de construir coisinhas com madeira, já que José era carpinteiro. Imaginem Jesus pequenininho, tentando pregar um prego ou lixar um pedacinho de madeira. Talvez ele tenha se machucado algumas vezes, como acontece com vocês quando estão aprendendo coisas novas, mas sempre com um sorriso no rosto e vontade de aprender mais. As crianças da época de Jesus brincavam com bonequinhas de pano, peões de madeira, bolinha de gude feitas de pedra e brincavam de esconde-esconde entre as oliveiras. Jesus certamente participava dessas brincadeiras. Ele corria, pulava, ria alto e se divertia muito, porque ser especial não significava ser diferente na diversão. E vocês sabem uma coisa muito legal? Jesus aprendeu a ler e escrever, assim como vocês estão aprendendo agora. Ele ia numa escolinha onde um professor ensinava as crianças sobre as letras, os números e as histórias sagradas. Jesus prestava muita atenção e fazia muitas perguntas, porque ele era muito curioso, assim como vocês são. Vamos para a nossa próxima aventura no tempo. Jesus agora tinha 12 anos, quase um adolescente. E foi nessa idade que aconteceu algo muito especial que está escrito na Bíblia. Jesus foi com Maria e José para uma grande festa em Jerusalém, uma cidade bem longe de casa. Imaginem a emoção! Era como se vocês fossem para um parque gigante, cheio de pessoas, comidas gostosas e muitas coisas interessantes para ver. Jesus estava radiante de alegria. Mas quando chegou a hora de voltar para casa, algo inesperado aconteceu. Maria e José já estavam viajando há um dia inteirinho, quando perceberam uma coisa terrível. Jesus não estava com eles. Imaginem o desespero dos pais de Jesus. Eles voltaram correndo para Jerusalém, procurando em cada cantinho, perguntando para todo mundo:
Vocês viram nosso filho Jesus? Por 3 dias inteirinhos eles procuraram, com o coração apertadinho de preocupação. Vocês já ficaram perdidos dos seus pais alguma vez? É uma sensação muito assustadora, não é? Mas onde Jesus estava? Ele estava no templo, conversando com os professores mais sábios da cidade. E sabe o que mais impressionante? Jesus, com apenas 12 aninhos, estava fazendo perguntas tão inteligentes e dando respostas tão sábias que todos os adultos ficaram boquiabertos. Era como se um menino da sua idade chegasse numa universidade e começasse a ensinar os professores. Quando Maria e José finalmente encontraram Jesus, Maria disse algo que qualquer mãe diria: "Filho, por que você fez isso conosco? Estávamos muito preocupados." E vocês sabem o que Jesus respondeu? Ele disse que precisava cuidar das coisas de seu Pai Celestial. Mas mesmo sendo especial, Jesus obedeceu seus pais e voltou para casa com eles. E aqui vem uma parte muito bonita da história. A Bíblia diz que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Isso significa que ele foi ficando mais inteligente, mais alto, mais forte e mais amado por todos, exatamente como vocês estão crescendo agora. Jesus aprendeu o trabalho de José, se tornando também carpinteiro. Ele martelava, serrava, media madeiras e construía mesas, cadeiras e portas. Suas mãos se sujavam, ele suava trabalhando e ficava cansado no final do dia. Ele viveu uma vida normal de menino, de adolescente e de jovem adulto. Mas vocês querem saber qual foi o segredo da infância feliz de Jesus? Foi o mesmo segredo que pode tornar a infância de vocês muito especial. Jesus cresceu numa família que se amava muito. Ele obedeceu seus pais, ajudava em casa, tratava todo mundo com carinho e sempre conversava com Deus Pai através da oração. Jesus mostrou que ser especial não significa ser diferente das outras crianças na diversão, nas brincadeiras e no crescimento. Ele foi especial porque escolheu sempre fazer o bem, amar as pessoas, obedecer seus pais e ter um coração bondoso. E vocês também podem ser especiais dessa mesma maneira. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Vocês querem ser como Jesus foi quando era criança? Querem crescer em sabedoria, sendo obedientes e cheios de amor no coração? Então vamos cantar juntos uma música especial que nos ensina sobre isso. Jesus foi criança, assim como eu, brincou e aprendeu, cresceu como eu cresci. Com amor da família, obediência e fé, Jesus nos ensina como viver bem. Cantemos juntos. Jesus foi criança, igualzinho a mim, igualzinho a mim. Que história incrível descobrimos hoje, não é mesmo? Jesus realmente foi uma criança, um menino normal que brincou, aprendeu, obedeceu seus pais e cresceu cercado de muito amor. Ele nos ensina que podemos ser especiais, sendo bondosos, obedientes e amorosos com todos ao nosso redor. Vocês podem praticar isso todos os dias, obedecendo papai e mamãe, sendo gentis com os irmãozinhos, ajudando em casa e sempre lembrando que Deus nos ama muito. Assim como Jesus cresceu em sabedoria e amor, vocês também podem crescer assim. Se vocês gostaram dessa aventura incrível pela infância de Jesus, não se esqueçam de deixar seu joinha aqui embaixo. Compartilhem essa descoberta maravilhosa com todos os seus amiguinhos e familiares. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal Reino dos Kids e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma das nossas aventuras especiais. Até a próxima, Reino dos Kids! Lembrem-se sempre, vocês são muito amados e especiais, assim como Jesus foi quando era criança. Você sabia? Jesus já foi pequeno, assim como eu e você. Jesus foi criança, já foi bebê, brincou, sorriu, cresceu pra valer, obedecia a mamãe e o papai. Jesus era alegre, obediente e em paz. Jesus foi criança igual a mim. Jesus foi criança, sim, sim, sim. Brincava, aprendia, sorria também. Jesus me ensina a fazer o bem. Jesus foi criança igual a mim. Jesus foi criança, sim, sim, sim. Brincava,
Jesus cresceu com amor e atenção, aprendeu com Deus no coração. Gostava de ajudar, de respeitar. Jesus me ensina a amar. Quem foi criança igual a mim? Jesus! Quem me ensina a ser feliz? Jesus! Jesus foi criança igual a mim. Jesus foi criança, sim, sim, sim. Brincava, aprendia, sorria também. Jesus me ensina a fazer o bem. Jesus foi criança igual a mim. Jesus foi criança, sim, sim, sim. Brincava, aprendia, sorria também. Jesus me ensina a fazer o bem. Pula, pula com Jesus, roda, roda com Jesus. Bate palmas sem parar. Jesus me ensina a amar. Jesus foi criança igual a mim. Jesus foi criança, sim, sim, sim. Brincava, aprendia, sorria também. Jesus me ensina a fazer o bem. Jesus foi criança igual a mim. Jesus foi criança, sim, sim, sim. Brincava, aprendia, sorria também. Jesus me ensina a fazer o bem. Pequeno ou grande, Jesus está aqui. Cuida de você, cuida de mim. Se Jesus foi criança também, posso ser feliz e obedecer. Amém. Até a próxima música, amiguinhos, aqui no Reino dos Kids.